Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos falar sobre a dor do crescimento. E para falarmos melhor sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Bianca Rosa Guimarães. A doutora Bianca, ela é fisioterapeuta, ela também é professora, osteopata e diretora no Instituto Trata, aqui em Divinópolis. Doutora Bianca, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la aqui para falar desse assunto tão importante. Eu que agradeço o convite, é sempre uma satisfação muito grande. Vim trazer, informações, elucidar aí a população de uma coisa que eu tanto dediquei a vida toda aí para estudar, que é a fisioterapia. Então é uma alegria muito grande, agradeço o convite e espero poder contribuir aí com a população, instruindo aí sobre esse tema que é tão comum, e que preocupa tanto os pais, Sim, preocupa. Os pais ficam aí de cabelo em pé com essa dor do crescimento. E aí, a nossa primeira pergunta é bem simples. O que é essa dor do crescimento que deixa os papais aí com os cabelinhos em pé? O termo, dor do crescimento, ele é uma coisa muito interessante que há vários anos ele vem sendo pesquisado e ele não existe nenhuma etiologia, nenhuma caracterização muito homogênea, A gente vê que tem definições controversas, características que umas pessoas afirmam que é dor do crescimento, ou seja, a gente não tem não é um diagnóstico patológico a dor do crescimento. Ela vem mais sendo um diagnóstico de exclusão do que um diagnóstico patológico. Como assim? Porque a dor do crescimento não é uma patologia. Então, quando a gente elimina outros diagnósticos, a gente fala que é a dor do crescimento. Então, a primeira grande coisa que a gente tem que esclarecer é isso. Não existe uma definição clara e concisa, mas é uma série de fatores que nos levam a afirmar que é uma dor relacionada ao crescimento ósseo, principalmente. E esses vários fatores que você falou, você tem algum exemplo? Vamos lá, o que significa isso? Primeiramente, ela é uma dor, é uma caracterização entre 10 a 20% da população entre 5 e 18 anos, ou seja, na fase de crescimento da criança, da pré-adolescência e do adolescente. Porém, o que a gente vê na literatura é que a fase mais crítica é na fase escolar. E acredita-se, existe até um nome, uma determinação, que é a síndrome de Osgood-Schlatter, que não é só essa, mas o que seria isso? O osso, a gente acha, a nossa praia é estudar sistema músculo-esquelético, O fisioterapeuta estuda osso, articulação e músculo, vamos falar assim, estudam os movimentos. O osso, apesar de parecer um tecido inerte, paradão, não, o osso ele cresce. E normalmente o que acontece nessa fase desse estirão do crescimento, o osso cresce e o músculo com os tendões, eles não vão na mesma velocidade, entende? Então, em termos simples para a gente entender, é mais ou menos isso. Então, o meu osso ele tá tendo uma demanda X, e o meu músculo, que é o músculo, ele atravessa a articulação e acaba no osso. Então, naquele momento em que ele acaba no osso, ele não cresce na mesma velocidade. Não é nem não crescer. É como se o osso crescesse e o músculo ficasse esticado demais, o tendão ficasse esticado demais. E isso gera uma tensão articular. É como se eu tenho uma articulação, eu tenho um osso aqui e um osso aqui. E tenho um músculo cruzando isso aqui. Isso aqui cresceu e ele ficou esticado. E aí eu fico dando uma tensão nas bordas. E aí a criança começa a sentir essas dores, principalmente quando está naquela fase do crescimento ósseo. Então, a maior descrição da dor do crescimento é essa, mas não é a única. A principal seria isso, um não acompanhamento da flexibilidade, do comprimento muscular com o comprimento ósseo. E a criança sofre, porque ela fica com uma dor, normalmente, os sítios mais frequentes
são na região anterior e posterior do joelho, porque o músculo da coxa, que é o músculo quadríceps, é um músculo mais ativo, principalmente na criança que está saltando, correndo. Isso. E aí ele tem aquela demanda muscular muito forte, o tendão dele, que é onde que ele insere, logo depois dele atravessar o fêmur. E aí quando a criança deita, que esfria, né? Igual os nossos avós assim, falavam, que esfria o corpo, ele começa a ter aquelas dores noturnas, que podem durar aí de 1 semana a 6 meses. Nossa. Tem pessoas que têm um episódio único, então não tem tanto assim um rigor, sabe? Essa dor varia muito de cada paciente para paciente. E se for pensar, Patrícia, 10 a 20% da população não afeta todo mundo. Não, não é tanta coisa. Não. Assim, não. Eu ia te perguntar justamente em quais partes do corpo que pode dar essa dor. Normalmente o sítio que é mais acometido, né? O sítio, assim, os sintomas mais exacerbados é uma região da perna, né? O osso da perna chama tíbia. Sabe esse enrugadinho aqui que a gente tem logo abaixo do joelho? Sei. Isso é o músculo, ele passa e ele insere aqui, é como se ele grudasse nessa partezinha do osso, que chama tuberosidade da tíbia. E é exatamente onde que esse tendão insere, é onde que tem dor. Então a criança normalmente ela tem uma dor tanto na região anterior do fêmur, quanto na região posterior, porque aquilo ali é como se ele tivesse ficado esticado. E muito comum depois de fiquei no pula-pula a noite toda, ou corri muito, fui para uma colônia de férias, depois de muitas atividades, o músculo estressa muito e a criança tem aquela dor noturna. Geralmente a criança que faz esse monte de atividade, por isso que é geralmente nessa fase, né, de 6, 7 anos, mais ou menos, vamos dizer assim. Exatamente, né? Doutora Bianca, como é feito o diagnóstico para identificar se essas dores que as crianças relatam são mesmos da dor do crescimento? Ótima pergunta. As dores em membros inferiores, né, normalmente quando um ortopedista, um fisioterapeuta, né, normalmente as dores em membros inferiores, elas têm várias causas, né? Elas podem ter relações com doenças autoimunes, com doenças inflamatórias infecciosas, com doenças traumáticas estruturais, doenças oncológicas, né? E como que é feito esse diagnóstico diferencial? Normalmente, a dor do crescimento, a gente vai para os exames laboratoriais, eles estão normais. A criança com a dor do crescimento, se você faz os exames com todos aqueles mediadores sanguíneos, ela não vai ter alteração de células inflamatórias, nem de outros marcadores. Tudo normal. E além disso, se você ainda vai para o exame de imagem, que pode ser um raio-x, uma ressonância e um ultrassom, você não vê grandes alterações. Uma alteração comum no exame de imagem da dor do crescimento é que nesse lugarzinho que eu te falei, nessa tuberosidade, às vezes ela está mais desenvolvida e é uma característica da dor do crescimento. Dá um calo maior. Onde que o tendão insere, ele sofre tanta tensão que ele cresce. Então é uma característica da dor do crescimento, a gente chama de apofisite. A apófise do osso, ela inflama. Inflamou. Então, o músculo teve que reagir. O músculo reage. Então, uma característica é essa apofisite, com esse calinho ósseo, é uma característica da dor do crescimento. E o que excluiria? Exames laboratoriais alterados. E aí, então, por isso que a gente fala que é um diagnóstico mais excluente do que quando não tem nada. Aí o ortopedista, o pediatra, isso deve ser dor do crescimento. Agora, se vem uma dor de membro inferior, associada com um marcador inflamatório, associada com um exame de imagem hipo ou hiperdenso, aí o questionamento tem que ser para outras variáveis, né? Então, quer dizer que a dor do crescimento, ela pode ser confundida em algum momento com outras doenças. Você falou, por exemplo, com oncologia. Né? Tem muitas crianças que têm essas dores, sim, principalmente nessas regiões que você falou, e que tem ali uma leucemia, exatamente, alguma coisa assim. Por isso que eu falo que assim, é muito importante, primeiramente, a gente saber o nosso lugar e no segundo momento, ter condições dessas bandeiras vermelhas, do diagnóstico diferencial e de estar sempre com uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar. Por quê? Num primeiro momento,
só o fato de ter a dor noturna, a primeira coisa que a gente pensa é, o osso está crescendo, a criança está crescendo, isso deve ser dor do crescimento. Tá, teve febre, teve um exame de imagem alterado, teve um exame sanguíneo alterado, não é dor do crescimento. A dor do crescimento, a grande característica é os exames laboratoriais, eles não alteram com a dor do crescimento. E a imagem, né, os exames de imagem, se tiver que alterar, é esse calinho que eu te falei. Que você falou. Então é o bom senso dos pais. É uma dor que além de estar noturna, ele está sentindo durante o dia. É uma dor que além disso a criança perdeu peso. É uma dor que além disso, sabe? Então assim, a dor do crescimento ela é um evento bem pontual, diferentemente dessas outras lesões autoimunes, inflamatórias e oncológicas. E essas outras enfermidades, essas outras patologias vão dar outros sinais, como você acabou de falar. Febre, inflamação, às vezes manchas pelo corpo, então o pai e a mãe têm que ficar de olho. Mas assim, é uma pergunta interessante, porque muitas vezes os pais, né, por desconhecimento, né, por não ser às vezes de área de saúde ou por nunca ter ouvido falar, às vezes fica tranquilo, na maioria das vezes é comum, mas na maioria das vezes não investiga mais e depois tem um diagnóstico tardio que poderia ter sido evitado se tivesse, né, ter procurado um outro sistema de auxílio mais precocemente. Por isso que nós estamos falando sobre isso hoje. É muito interessante saber que a dor do crescimento, ela não é uma patologia, não é uma doença, ela não tem sintomas, não vai aparecer nada nos exames dos filhos, das crianças. E a única coisa vai ser esse calinho aqui nessa região. E dor, né? E às vezes a criança acorda com dor, normalmente dor noturna. E ela fica impedida muitas vezes de fazer a atividade física. E tem uma outra coisa, Patrícia, que eu esqueci de comentar antes. Muitas vezes a dor do crescimento, o osso crescer e os músculos não acompanharem, não é a única causa. O que acontece também, um outro fator que pode gerar essa dor nessas crianças? Uma criança que tem um pezinho muito plano e que a postura fica toda alterada. Uma criança que tem os ligamentos muito molinhos, que a gente chama de hiperlacidão, sabe? Uma criança que tem mais lacidão ligamentar, ela também é mais propícia a ter mais dor. Então, não só fatores do crescimento do osso, mas fatores anatômicos, estruturais e metabólicos podem fazer aquela criança sentir dor enquanto está crescendo, e não necessariamente ser só o osso. É a parte mais comum. Mas acompanhar a criança no sistema, porque eu fico pensando assim, a gente está sobre a ação da gravidade, né? E as células estão todas crescendo e querendo se locomover. Então, em cada organismo, aquilo vai reagir de um jeito. O mais comum é essa tensão forte nos tendões, mas existem outras causas. E a fisioterapia, ela vai dar o quê? A harmonia muscular. Ela vai falar, olha, você que está trabalhando muito, não precisa trabalhar muito. Você que está encurtado, vem aqui, vamos alongar um pouco. Você que está longo, vem aqui, vamos fortalecer um pouco. Sabe? Então, assim, é o que a gente chama de diagnóstico cinético funcional. Eu não vou dar uma receita de bolo para quem está com dor em crescimento. Eu vou avaliar essa criança e vou ver, o pé dela é assim, a coluna daquela é assim. É muito lindo o trabalho motor, porque cada indivíduo precisa de um direcionamento. Ele é único, né? Então cada um tem a sua necessidade, como você mesmo falou. Então a fisioterapia ela é extremamente importante, precisa de fazer uma avaliação antes para saber qual o tratamento que vai seguir. E eu vejo que tem muitos casos, às vezes, quando a criança ela tem não só a dor do crescimento, mas ela tem outras questões, às vezes uma estrutura pior, vamos falar assim, uma mecânica pior. Às vezes é necessário o médico pediatra entrar com o uso de analgésico, com o uso de anti-inflamatório. Aí já não é a minha área, mas tem algumas situações que é sugerido, às vezes, o controle da dor de uma outra maneira, que não seja só da maneira física, né, e mecânica, como a fisioterapia. Isso. E, doutora Bianca, além dessa intervenção que a gente falou da fisioterapia, que você vai avalia, né, cada caso, tem algum outro hábito, tem alguma outra coisa que as pessoas podem fazer para diminuir essa dor do crescimento? Olha, normalmente, para crianças, em fase de tratamento, em fases álgicas, a gente pede para evitar os movimentos que desencadeiam a dor. E aí vem um agravante. Por exemplo, se é na hora que joga futebol que dói,
diminuir o futebol, se é na hora, isso é que é o difícil. Porque reduzir, então o que eu faço? Com amorosidade eu não peço para parar. Eu peço para reduzir as atividades de salto, reduzir as atividades de impacto, porque elas desencadeiam dor. As mamães amam, né, fazer as massagens na região posterior de joelho, na panturrilha também auxilia. Às vezes uma compressa para tudo aquilo que minimize a dor muscular. E antes, há um tempo atrás, se orientava repouso, né? A nossa fisioterapia, ela vem de que doeu, você para. Hoje em dia, isso é uma contramão, para mim, de qualquer tratamento. Eu acho que minimizar, diminuir volumes e intensidades em fase de tratamento é imprescindível. Ninguém consegue melhorar quadros de dor aguda nem crônica com o mesmo nível de intensidade. Aquele pico enorme de atividade. Sim, então minimizar as dores dos saltos, as flexões extremas e extensões extremas de joelho também, elas devem ser evitadas porque agridem a articulação. Então, tanto o excesso de flexão quanto o excesso de extensão, reduzir volumes e intensidades. E, claro, se puder substituir os movimentos de impacto por outros, sim. E o chamego da mãe, né? Uma massagem à noite, uma bolsinha de água quente, muita calma. Isso que eu ia te perguntar, o pessoal confunde bolsa de água quente com bolsa de água fria. Tem isso. Quando usar a quente e quando usar a fria. Porque não é qualquer... nesse caso é a quente. Nesse caso é porque a gente está querendo um relaxamento muscular. Sim. Doutora Bianca, muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter clareado alguma coisa, né? Esclarecido aí. Esclareceu muitíssimo, que foi bom. De grande importância, brilhantou a SOS Convida. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Prazer. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Bianca do Instituto Trato, deixamos o nosso abraço para você. Até na semana que vem, um beijo, fique com Deus e até lá. Tchau, obrigada. Tchau.